Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência ao estudo de razão e proporção. Hoje vamos trabalhar com a seguinte ideia, razão de segmento. O que significa razão de segmento? Para que eu consiga introduzir a ideia de razão de segmento, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar um segmento de reta e dentro dele eu vou explicar para você o que acontece. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, olha só. Passo uma reta, uma linha. E lembre, a ideia de segmento ele é um pedaço de uma reta. O que vai acontecer ali? Ó, eu vou ter aqui, eu vou dividir em pontos. Digamos assim, ó, um segundo, um terceiro, um quarto, um sexto pontinho. Existe uma notação que a gente coloca aqui que é a seguinte, ó. Eu vou lá e faço essa marcação. Por que eu faço essa marcação? Olha só, por que eu faço essa marcação? Para dizer que os segmentos são todos iguais. Então, o que foi que eu fiz ali? Ó? O que foi que eu fiz ali? Eu tenho um ponto aqui, um segundo ponto aqui, um terceiro, um quarto, um quinto ponto e um sexto ponto. Vamos imaginar o seguinte, eu vou dar nome para esses pontos. Eu vou chamar de ponto A, lá na outra extremidade ponto B. Então, o que é que eu tenho ali representado? Um segmento AB. Tome cuidado, porque a gente vai usar o termo segmento AB. Quando eu digo segmento AB, eu estou orientando você da onde você olha. Se o segmento é AB, é do A para B. Se for o segmento BA, é do B para A. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou posicionar um ponto, digamos aqui, ó, um ponto P. Esse meu ponto P, ele dividiu o segmento AB numa certa razão. O que significa isso? Ó? O P divide o segmento AB, tome cuidado que a orientação é de A para B, na razão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O meu ponto P que está aqui divide o segmento AB na razão. Qual é a razão que ele divide? Uma parte aqui para uma, duas, três, quatro partes lá. Tudo bem? Só que daí eu estou dizendo o seguinte, AP, ó, o segmento AP está para o segmento PB. Assim como 1 está para 4. É só você pensar um pouquinho, até na ideia do produto dos meios igual ao produto dos extremos que nós vimos. Quer ver? Ó? Se eu multiplico cruzado, uma vez o PB, eu tenho o segmento PB. Vai ser igual 4 vezes AP, 4 vezes AP. Olha o que eu achei aqui, ó. Que o meu segmento PB, ele vale 4 vezes o AP. E é verdade, ó. O segmento de P para B, 1, 2, 3, 4 partes, aqui é uma. Se essa partezinha, digamos, se essa partezinha vale X, tudo isso vale 4X. Tudo bem? Essa é uma ideia que a gente tem que ter na cabeça. Eu vou seguir com o mesmo exemplo ali em cima, fazendo assim, ó. Eu vou posicionar um outro ponto, um segundo pontinho. Vamos colocar esse segundo pontinho aqui, ó. Aqui, ó. Vou chamar de ponto Q. Tudo bem? Olha isso. O Q divide... O que vai dividir o segmento? Divide o segmento AB na razão. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar um pouquinho? O Q está aqui. Ele divide AB, de A para B, na razão. 1, 2, 3 partes para 1, 2 partes. Só que daí eu conto. Quem é meu segmento ali, ó, de 3 partes? O AQ, o segmento AQ sobre o segmento QB. Sobre o segmento QB. Tudo bem? AQ sobre QB está na razão de 3 para 2. E aí eu posso chegar ali para você e falar o seguinte, vamos tentar contextualizar essa ideia. Vamos supor que eu coloco para você o seguinte, que o meu segmento, um exemplo, tá? Por aqui em cima, que o meu segmento AB é um segmento que vale 100 centímetros. Ó, 100 centímetros. Um exemplozinho, só para a gente trabalhar com valores. Se o meu segmento AB vale 100 e ele foi dividido 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, cada parte vai valer 20 centímetros. 20, 40, 60, 80, 100 centímetros. Daí eu consigo trabalhar com cada uma dessas razões. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar alguns exemplos para a gente trabalhar a ideia contextual dentro do que a gente está falando. Quer ver? Ó?
Olha o que ele diz ali no primeiro exemplo. Dá uma olhadinha. O ponto D divide o segmento AB na razão de 3/2. Faça um esboço da situação proposta. Vamos analisar? Vou fazer aqui no cantinho. Olha só. Eu vou até fazer ele mais inclinadinho aqui, ó. Um esboço da situação proposta. Fazer ele meio de lado. Vamos ver? O ponto D divide o segmento AB na razão de 3/2. Aí eu peço para você fazer o seguinte. Ele está dividindo na razão assim, ó. Deixa eu até mostrar com o dedo. 3 partes para 2 partes. Então, um total de 5 partes. O que eu faço ali, ó? Pego uma linha como essa, vou lá e coloco. Ó. Uma parte, segunda, terceira, quarta, quinta. Daí eu apago aqui, ó. Vamos ver? Olha só. O A, o B. Como são partes iguais, eu vou dividir aqui, ó. Todas elas iguaizinhas. Agora tem um detalhe. Eu preciso colocar o quê? Um ponto D entre a B, de tal maneira que eu conte 3 partes e depois 2. Então vem junto, ó. Começamos aqui, ó, do A. 1, 2, 3. Vou colocar esse ponto aqui, ó. Olha só, olha só. Aqui eu tenho 3 partes para 2 partes. 3 partes para 2 partes. E ele pediu para fazer um esboço da situação proposta. Tá ali, ó. 3 partes para 2 partes, a razão do segmento no ponto D divide a B. Vale comentar o seguinte, ó. Se eu mudar a orientação do sentido, de B para A, ele divide em 2 para 3. 2 partes para 3. Certo até aí? Olha o próximo exemplo. O que ele diz ali, ó? Um segmento PR mede 15 centímetros. Cuidado com a anotação. O ponto Q divide PR na razão de 2 para 3. O que ele quer saber? Quanto mede o segmento QR? Espera lá. Muita informação ao mesmo tempo. Vamos segmentar isso aí. Muita informaçãozinha ao mesmo tempo. Um segmento PR mede 15. Vou imaginar isso aqui, ó. De novo a minha retinha, minha reguinha, ó. O meu segmento PR mede 15. Só que, ó, antes de eu colocar os pontos, tá? Eu vou fazer o seguinte. O ponto Q divide PR na razão de 2 para 3. Opa! Um ponto numa extremidade. Ó. Ei. 2 partes para 3 partes. 2 partes para um lado, 3 partes para o outro. Agora eu oriento. P, R, Q. Vamos ver se está certo. Se não tiver, a gente apaga. Faz de conta e a gente apaga. Quer ver? Ó? Ele diz ali. Um segmento PR mede 15. O ponto Q divide o segmento PR na razão de 2 para 3. Olha só. O ponto Q divide P, R na razão de 2 partes para 3. Só lembrando, meu segmento todo, segundo o que o amigo falou, vale 15 centímetros. Tudo bem? Mas se dividiu 15 centímetros em 1, 2, 3, 4, 5 partes exatamente iguais. Ei, 3, 6, 9, 12, 15. Um abraço. Vamos ver o que ele pediu? Determine quanto mede o segmento QR. Cadê o QR? Puxa vida, QR é isso aqui. Ó, o segmento QR. E o meu segmento QR, 3, 6, 9 centímetros. Repare uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. O segmento QR e o segmento RQ, eles têm orientações diferentes, mas eles têm o mesmo comprimento. A distância de Q até R é a mesma de R até Q. Isso é importante a gente frisar. Porque volta e meia, ele pede para você e trabalha com comprimento de segmento. Tudo bem? Se ele pede o comprimento e muda a orientação, o comprimento é o mesmo. Indo pelo mesmo caminho, o comprimento é o mesmo, tá? Vamos ver mais um exemplo que ele diz? Ó, vamos dividir antes aqui. Na hora de você for estudar, você não confunde. Aqui vai ser o nosso terceiro exemplozinho. É o terceiro exemplo esse, né? Esse aqui é o segundo exemplozinho da tua tela. E esse aqui no cantinho é o primeiro exemplozinho da tua tela. Vamos ver? Fala assim,
um segmento PM mede 20 centímetros. Devemos marcar um ponto T de modo que PT sobre TM seja 2/3. Jesus, espera aí. De modo que o segmento PT dividido por TM, essa razão seja de 2/3. Bacana, um outro jeito que ele está cobrando. Então, espera aí. Determine a medida do segmento PT. Parei. Né? Ó, o segmento PM mede 20. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Quando ele te dá essa anotação aqui, ó. O que significa? Qual que é o significado? Do ponto P ao ponto T, eu tenho 2 partes. Do ponto T ao ponto M, eu tenho 3 partes. Então, eu vou pegar meu segmento e dividir em 5 partes iguais. Ó, vou pegar meu segmentinho. Vai daqui para cá. E vamos lá, posicionar os pontos. Daí a gente organiza, tá? Eu já sei que são 5. Pode vir a pergunta e falar assim, professor, como é que sabe que são 5? Ó, 2 para um lado, 3 para o outro. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, igual, ó. Todo mundo igualzinho, bonitinho, lindo e maravilhoso. Ó, vamos ver? O P em uma extremidade. O M na outra extremidade. O T, eu ando 2, posiciono T. Ó, de P até T, eu ando 2, de T até M eu ando 3. Ou seja, eu dividi o segmento em 5. Só que, segundo o que o Bonito falou, o segmento PM mede 20. Daqui até aqui vale 20 centímetros. Ei! 1, 2, 3, 4, 5. 5 divide em 20, cada uma vai ter quanto? 4, 8, 12, 16 e 4, 20. A pergunta dele foi, determine a medida do segmento PT. Segmento de P até T vai ser igual a 8 centímetros. A medida do segmento PT. Fechou? Beleza, gente? Ó, então assim, trabalhar com razão de segmento nessa pegada não tem erro, tá? Só tome cuidado. Primeiro, você reparou que primeiro eu vejo qual é a razão que ele está estipulando, depois eu marco o segmento, daí eu faço a divisãozinha dos pontos. E para fechar a nossa conversa sobre razão de segmento, a gente vai fazer o seguinte. Terceiro exemplo, vamos ao quarto exemplozinho. Ó, vamos dividir aqui. Vamos ver se dá para fazer esse quarto exemplo aqui no cantinho. Se não der, a gente apaga e vai para o outro lado. Fala assim, ó. A razão entre 2 segmentos, cuidado agora. A razão entre 2 segmentos é 2/3. Você vai falar assim, pô, razão entre 2 segmentos é 2/3. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou imaginar assim, ó. Eu tenho um segmento aqui, ó. Né? AB. Eu tenho um outro segmento aqui, ó. Tipo CD. A razão entre 2 segmentos é 2/3. Por exemplo, o segmento AB está para o segmento CD, assim como 2 está para 3. Tudo bem até aí? A razão de um para outro é 2/3. Pode vir a pergunta, como é que você sabe que o AB é menor? Olha a razão, do jeito que eu estou estipulando, a razão. O menor valor, menor segmento, maior valor, maior segmento. Daí ele fala assim, ó, sabendo que o maior segmento mede 21, qual deve ser a medida do menor segmento? Vixe, se o maior segmento, olha só, o maior segmento é esse aqui, né? É 21. Qual é a medida do menor? O que eu vou fazer? O menor vai ser o AB. Está para o maior é 21. Assim como 2 está para 3. E de novo eu tenho produto dos meios igual ao produto dos extremos. Multiplica cruzado. O AB vezes 3 dá 3 vezes o AB. Isso vai ser igual 21 vezes 2 dá 42. Passo 3 dividindo. O AB ele vai ser igual 42 dividido por 3. O segmento AB
3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Quer ver? Ó, cabe um comentário. Cabe um comentário, que daria pra gente fazer direto isso. Se a razão dos dois é de 2/3, deixa eu colocar o igual em cima que vai ficar mais fácil. Ele diz pra gente assim, ó. E o maior vale 21. Quanto vale o menor? Lembra que eu falei em algumas aulas atrás que você pode simplesmente analisar a proporção multiplicando? Pensa assim, ó. Eu quero transformar o 3 em 21. Multiplico por 7. Como é uma razão na mesma proporção, blá, 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 o 2 vezes 7 também vai dar o valor que você quer, que vai ser 14. Você mantém a proporcionalidade do segmento. Tudo bem? Pedido para vocês aqui é o seguinte, ó. De atividades, nós temos página 113, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Só isso. 114 e 115. Vamos praticar mais. O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 e 8. É bastante, né? A tarefinha é um pouco acentuada porque o assunto é de extrema importância. Tudo bem? Gente, então, ficamos por aqui. Agradeço aí a atenção, agradeço a paciência e o carinho de vocês. E até uma próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.